E aí, galera, estamos então ao vivo, muito feliz de estar aqui retomando, né, com uma nova cara o nosso canal. Para você que já estava inscrito no canal, me acompanha há algum tempinho nas redes sociais, sabe que eu estava nas redes sociais como canal Ser Mais Eu, né? E aí, ao longo desses 6 meses, cara, tem muita coisa, muita novidade para contar, porque no meio de uma pandemia, eu tenho sempre o foco voltado a líderes de equipe. Para você que não conhece, meu nome é Helenice, mas eu sou conhecida como Nice, e você pode me chamar assim também, tá? E aí, nós criamos, e quando eu falo nós, eu estou falando da minha irmã, da Kitty. A Kitty, junto comigo, nós entramos nesse mundo do marketing digital exatamente para nos direcionar e ajudar você que é profissional do call center especificamente. Por quê? Porque nós fizemos toda a nossa trajetória profissional dentro do call center. E aí eu comecei como operadora no call center, representante, fazendo lá os atendimentos. E aí eu fui galgando a minha carreira profissional dentro deste setor, que eu acabei criando realmente um amor, um carinho muito grande. E é um setor muito carente, muitas vezes banalizado, né, pelas pessoas. E aí nós temos duas vertentes. Nós temos a vertente que ele é banalizado porque as pessoas não valorizam os profissionais que atuam nesse setor, muitas vezes não têm paciência. E aí, o que acontece? Distrata quando recebe uma ligação ou quando é atendido. E aí, quando a gente olha o lado do cliente, ele também, quando contata um serviço de telemarketing, né, numa central de atendimento, esses clientes, o que eles querem é simplesmente ser atendidos, ter os seus problemas resolvidos, e que por mais que os problemas a serem resolvidos não está diretamente na mão daquele atendente que faz essa ligação, que atende esse contato, falar bem, né, e atender bem está totalmente na mão destes profissionais. Então, é isso que eu, junto com a Kitty, que é a minha irmã, compramos como missão. Então, nosso propósito é, de fato, transformar a imagem desse setor, que a gente ama demais, e que a gente quer, em algum momento da história, poder ter sido uma das pessoas que fez a diferença no setor, né? Então, assim, hoje a imagem do setor, quando você recebe uma ligação de telemarketing, normalmente as pessoas têm uma imagem muito negativa. Então, o que nós queremos contribuir? Com conteúdos que faça realmente você que é profissional do setor, principalmente, e para você que também não conhece, mas entender o que está por trás, né, de um call center, o que está por trás dessa ligação, antes de você realmente ser atendido, o que compõe todo esse universo. E, além disso, capacitar e desenvolver, acima de tudo, a liderança de equipe desse setor, porque são as pessoas que estão lá na linha de frente, que comandam efetivamente as equipes, que te atendem, né, como consumidor. Então, é para isso que nós existimos. Então, o canal, inicialmente, ele nasceu com o nome de Ser Mais Eu, e aí nós mudamos, porque, estrategicamente falando, entendemos que faz muito mais sentido, liderando mais, já que o nosso objetivo é fazer você, de fato, se tornar cada vez mais líder da sua equipe, você formar cada vez mais pessoas preparadas para atender esses consumidores. E nós temos aqui uma playlist, né, aqui no canal do YouTube, dentro do meu canal aqui Liderando Mais, que eu chamo de Papo de Líder. O que é essa playlist, né? O que é esse meio de comunicação que eu estou criando dentro do canal? Se você, inclusive, visitar a playlist Papo de Líder, você já vai ver outros papos de líderes que aconteceram quando eu estava ainda com o canal de nome Ser Mais Eu. Então, agora, nessa retomada, o que aconteceu? Com a pandemia, eu sempre trabalhei no presencial. E chegou a pandemia, e esse setor, né, ele teve que se reinventar. E como esse novo normal refletiu no call center? É isso que a gente quer aqui mostrar para vocês. Então, eu sempre tive muita integridade em tudo que eu fiz na minha vida, na minha carreira. Esses são valores que eu não abro mão, né? O certo tem que ser certo. E aí eu pensava, poxa vida, mas falta alguma coisa. Eu sempre trabalhei no presencial,
para quem não sabe, eu tenho uma metodologia de trabalho que eu desenvolvi ao longo da minha trajetória como líder de equipe. Então, durante 15 anos eu pratico, eu já tenho essa metodologia validada. E aí eu pensava assim, poxa, mas será que ela funciona no home office? Porque agora, grande parte dos profissionais de call center enfrentam essa realidade, né? Então, eu retomei ao mercado de trabalho, mas eu sempre pensei, eu não quero voltar para qualquer empresa. Tem que ser uma empresa onde realmente eu tenha liberdade de colocar as minhas ideias, de ser disruptiva dentro desta empresa, e os valores dessa empresa precisam estar ao encontro dos meus valores, porque isso para mim é algo primordial. E aí, hoje, eu faço parte de uma grande empresa, uma empresa global de contact centers. Fiz questão de voltar e estou na minha missão voltada aos profissionais deste setor. Então, o meu foco é realmente capacitar muito essa liderança. E para a gente começar o nosso papo de líder, eu fiz um convite muito ousado, galera. Olha só o que eu fiz. Eu sou gerente de operações atualmente. E dentro da minha operação, é uma operação de e-commerce, onde nós temos um atendimento omnichannel, então a gente precisa ter pessoas lá preparadas, diferenciadas, mas a gente vai falar aqui de vários temas relacionados ao call center. Então, você que não trabalha num modelo de negócio, que é um e-commerce, que é uma operação de omnichannel, não tem problema, porque a gente vai falar de assuntos que você que é profissional de call center vai entender muito bem. E para você que não é, vai compreender como funciona esse mundo de maluco, tá? Então, o meu primeiro convidado, depois dessa retomada, é alguém, gente, não é porque ele é meu líder imediato, pensa. Eu convidei o meu líder, que algumas pessoas chamam de chefe, mas líder é aquele que inspira, é aquele que direciona, é aquele que acredita nas suas ideias, é aquele que sabe puxar a tua orelha quando você precisa e te direcionar para a rota certa e abre caminhos para você conseguir colocar tuas ideias, os teus sonhos em prática, desde que, claro, né, faça sentido para o negócio, porque todos ali precisam ganhar. E aí eu convidei o Thiago Sá, que eu vou convidá-lo para entrar aqui na nossa live. Ele é meu chefe hoje, meu líder, e uma pessoa extremamente admirada dentro da empresa. Então, eu não poderia dar um pontapé melhor de trazer uma das pessoas mais inspiradoras. Vocês vão sentir a energia desse cara. E aí, eu quero trazer o Thiago aqui. Deixa eu ver se ele já está. Opa! Thiago, como você está? Opa, Thiago Sá na área. É isso Boa noite, aí! pessoal. Tudo bem com vocês? Tô Sensacional. aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte disso aqui. Com certeza, os nossos valores e princípios se uniram e quando isso acontece, não tem como dar errado, né? É Quando valores e verdade. princípios se alinham, não tem como dar errado. Então, É para mim é uma verdade. honra. Estou feliz de participar desse momento e bora lá. Nossa, Thiago, assim, eu que super agradeço por você ter aceito de bate-pronto. Eu sei que você também tem um propósito lindo aí na sua carreira, na sua vida pessoal, e eu espero de alguma forma poder contribuir, né? Poder fazer parte, como eu gosto de falar, da sua história de vidas reais, né? E que a gente possa transformar muitas vidas, alcançar muitas pessoas com esse nosso conteúdo aqui. Então, eu queria começar, Thiago, para quem não te conhece, ter a oportunidade de conhecer quem é o Thiago Sá, né? Quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nesse mundo maluco de call center, ou se você já foi sempre de call center. Então, conta um pouquinho para a gente te conhecer. Maravilha. Deixa eu tirar esse óculos que eu tô vendo que ele tá dando muita. Ah, ficou melhor, Thiago, não dá Ficou melhor, né? reflexo. Muito reflexo. Bom, vamos lá. Eu não sempre fui desse mundo de call center, não. Eu cheguei nele em 2006. Bom, eu sou o Thiago Sá, tenho aí 14 anos, 15 anos de experiência, né, nessa área de BPO, que a gente chama de BPO ou call center. E eu cheguei nesse mundo como a grande maioria das pessoas chegam, que é assim, não tenho outra opção, e abriu-se uma oportunidade aqui no mundo do call center. E eu fui com um pensamento que muitas pessoas vão, que eu vou entrar nessa área, vou ganhar um dinheiro, ganhar um salário para conseguir estudar e partir para a minha área. Mas cheguei em 2006 e foi assim, amor à primeira vista, sabe?
quando entrei nesse mundo, Nice, eu senti paixão, porque eu sempre fui muito apaixonado por pessoas. Sempre fui muito apaixonado, sempre gostei de ter pessoas por perto, gostei de conversar e ver que as conversas que tinha com as pessoas eram conversas que edificavam a vida delas, coisas que às vezes eu falava que para mim é muito simples, porque é quem eu sou, de fato, e de repente, alguns meses, alguns anos depois, a pessoa vai lá e manda uma mensagem para você no LinkedIn, no Facebook, falando, cara, teve um dia que a gente conversou que você falou XYZ e foi maravilhoso, isso mudou a minha vida e eu fico muito feliz porque, como você sabe, não tem nada a ver com a gente, né? Nós somos apenas um mensageiro para transbordar sobre essas vidas que precisam ouvir uma mensagem, que às vezes até está desesperançosa, pensando em desistir do call center, já até assumiu um cargo de liderança e quer desistir, mas eu quero falar para você, o call center é um lugar, é uma escola que você vai aprender a lidar com gente em todas as áreas da sua vida. Então, eu cheguei no mundo do call center em 2006 como atendente, sentei na cadeira, atendi, tive aquela sensação de falta de ar, aquela sensação de frio na barriga naquela primeira ligação, quando o telefone fez... Meu Deus, o meu coração disparou e eu travei, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei... Me deu branco, Thiago, aconteceu a mesma coisa, me deu branco. Eu esqueci tudo que eu aprendi, Nice, tudo. Acredito. E aí, depois daquele primeiro momento, respirei fundo, o atendimento ainda era bilíngue, inglês, que eu falo inglês fluente, né? Uhum. E aí, eu comecei a falar. E a partir dali, eu me desenvolvi assim muito bem. Eu era uma pessoa que falava com muito gerundismo, para você ter uma ideia, quais as áreas da sua vida que o call center impacta, né? Então, eu era o atendente que falava, olha, vou estar enviando seu equipamento para estar reparando, para a gente estar resolvendo o seu problema. E os analistas de qualidade faziam monitorias e viam, Thiago, você está sendo pontuado que você está usando muito gerundismo. E hoje, vocês vão perceber que eu não uso o gerundismo de uma maneira incorreta. Sempre, quando eu usar o NDO no final, é porque é para se usar dessa maneira mesmo. Então, o call center me desenvolveu muito como pessoa, como profissional. E o que você falou, eu ouvi você falando antes de eu entrar aqui, sobre integridade, né? A minha integridade... ela me trouxe ao nível que eu estou hoje, os meus valores e princípios que são inquebráveis, eles me trouxeram onde eu estou hoje. Então, depois de 4 meses, eu já era supervisor no call center, numa operação que eu não conhecia nada também, então eu cresci numa operação totalmente diferenciada do que eu atendia, e aí fui avançando, virei supervisor bilíngue, aí fui para uma outra empresa como coordenador. Então, a minha carreira, eu tive uma ascensão que eu considero muito rápida, inclusive. 14 anos, você chegar num patamar de gerente sênior, do executivo de uma multinacional, como você mencionou, eu considero uma ascensão muito rápida e acelerada. Mas uma das coisas que me trouxe aqui foram, de fato, meus princípios e valores, que foram muito, mas muito desafiados. Sabe? Teve clientes que eu queria derrubar em alguns momentos. E eu falava, não, esse cara ele não tá bravo comigo, ele tá bravo com o produto, eu preciso ajudar ele. E isso tudo foi expandindo para as pessoas que estavam ao meu redor, que as pessoas falavam, cara, você poderia derrubar essa ligação, porque o cliente estava te xingando. Então, eu poderia, de fato, ter dado os 3 avisos, né, que é de prática, ó, se o senhor não maneirar no linguajar, eu vou ter que derrubar a ligação. Mas eu falava, o cara já tá nervoso, para que eu vou deixar ele mais nervoso? Exato. A minha paixão por pessoas não deixava eu fazer isso, mesmo eu podendo. Então, eu me abstinha, às vezes, do meu direito para deixar uma pessoa satisfeita. E no final ela pedir desculpa, eu tava nervoso, sabe? Essas coisas gratificantes, estou saindo da ligação mais leve, isso tudo é gratificante. E aí, um marco na minha vida mesmo, que foi um grande desafio, foi quando uma gerente chegou para mim, uma das operações, e falou, Thiago, na verdade ela mandou a coordenadora me falar, Thiago, nós vamos apresentar estes números aqui para o cliente.
E eu olhei os números, eu falei, mas esses números estão incorretos, né? Não Uau! são números verdadeiros. E aí, a minha coordenadora, ela, como que num grito de socorro, eu percebi isso nela, ela falou, eu sei, Thiago, mas a nossa gerente está falando que nós vamos apresentar esses números. Eu falei, olha, não conte comigo. Se eu entrar nessa reunião, não me deixa falar, porque se eu for falar, eu vou falar dos números que eu sei. E aí eu entrei na reunião e o coração acelerado, porque não é assim, os valores, e os valores são desafiados, o coração dá uma acelerada, vem aquela adrenalina, né? E aí eu, nesse momento, eu falei, olha, vou falar a verdade, né? Tava aqui só na hora que eu fosse falar, porém, quando o cliente questionou sobre os resultados, a gerente cortou e ela apresentou os resultados. E aquilo me trouxe paz, porque eu não fiz parte daquele momento. E aí ela falou para minha coordenadora, no que depender de mim, o Thiago nunca vai crescer nessa empresa. E aí eu pensei, ok, não tem problema, porque a minha vida não é governada pelo homem, Nice. A minha vida é governada por um Deus que é o cara que governa mesmo, ele que determina. Quando ele quer, já é. É isso. Quando ele quer, já é. E aí, ela falou isso e eu falei para minha coordenadora, eu falei, não tem problema, fica tranquila, fique em paz, porque ela está dizendo isso, mas não é ela que determina onde eu vou estar amanhã. E aí, o impossível, que eu considero impossível, aconteceu. A minha coordenadora participou de um processo seletivo numa outra empresa, ela passou no processo e ela ia ganhar mais. E ela falou assim, eu não quero vir mais para cá, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. E ela me indicou, e foi quando eu saí da supervisão bilíngue para virar coordenador numa outra empresa multinacional. E aí você vê que Deus, ele vai honrando quem tem princípios, ele vai levando as pessoas para onde ele quer. E aí, hoje eu estou nessa multinacional que você está, que é uma empresa que tem uns valores muito alinhados com os nossos valores, é uma empresa que se importa muito com pessoas, e eu estou apaixonado e cada vez mais apaixonado pelas pessoas. Quando eu cheguei na operação, as pessoas machucadíssimas, então a transformação que aconteceu ali, muito gratificante. Que linda essa história, Thiago. E você me fez recordar uma passagem da minha carreira, que eu passei por uma situação assim também, e quando a gente oficializa que a gente tem valores, parece que as coisas acontecem para nos testar mesmo, né? E eu tive, na ocasião, uma gerente, ela tinha o seu patamar, ela era uma gerente executiva na época, gerente sênior, e eu estava validando o faturamento com o cliente naquela ocasião, e quando ela entrou, ela percebeu que ela ia ter lá um certo prejuízo. E aí, o que ela fez? Você me ajuda que eu te ajudo? E daí, na hora que começou esse papo, eu estava na sala com eles, e aí eu falei, gente, não é possível que isso vai acontecer. E aconteceu. O cliente falou, olha, então altera aqui, altera ali. Eu pedi licença e saí da sala. Ela falou, mas onde você vai? A reunião não acabou. Eu falei, eu não compactuo com esse tipo de negociação. Então, vocês me dêem licença, estou na operação, se precisar de mim, eu estarei à disposição. E aí, depois, né, aconteceu algo muito parecido, a vida deu voltas, eu saí daquela empresa na ocasião e entrei como gerente numa outra empresa. E, Thiago, passados 2 anos que eu estava naquela empresa, nessa nova empresa, quem que passa por um processo seletivo para ser validada para gerente sênior daquela empresa nova? A mesma pessoa. E aí, as pessoas sabiam que eu vinha daquela empresa, pediram referências. Eu falei, olha, passaram-se pelo menos aí uns 8 anos, eu não sei, acho que ser humano todos merecem, né, segundas chances na vida. Né? Mas, na minha ocasião, aconteceram essas situações, e aí cabe a vocês avaliarem se aprovam ou não. E claro que ela não entrou. Então, a vida da gente dá muitas voltas, né, Thiago? É muito louco. E esse mundo de call center, então, né? Nossa, o mundo é pequeno. O mundo do call center é um grãozinho de areia. É verdade. Todo mundo conhece todo mundo. É verdade. E, Thiago, assim, você deve ter, claro, né, passado por essa transição, quando a gente está falando de pandemia. A empresa que nós trabalhamos é uma das poucas que tem essa preocupação de fato com as pessoas e 100%
dos nossos atendimentos estão em home office, agora voltando aos pouquinhos, por questão contratual, mas a gente percebe, Thiago, a preocupação de assim, ó, mesmo quem voltou, mantendo o distanciamento, a gente está de olho, e se perceber que vai prejudicar as nossas pessoas, a empresa não vai pensar duas vezes em retomar o que tiver que retomar. Então, isso nos dá uma tranquilidade absurda, né, para trabalhar, para tocar o nosso dia. Mas como é que foi para você, que com certeza passou esse período de transição, de estar no presencial e vir para o home office? Quais foram os principais desafios que você, como um responsável direto por operações, enfrentou? Comenta esse momento que eu acho que é importante. Comento. O meu período de transição, Nice, é muito engraçado. Ele passou pelo Vale do Desemprego. Então, eu estava empregado, trabalhando numa empresa presencialmente até fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020, houve uma troca de diretoria, e aí entenderam que já não fazia mais sentido me ter, porque até o cargo de gerente sênior era um cargo que estava em extinção globalmente, e no Brasil eu era o único no mundo ali que tinha esse cargo, né? Aparentemente era isso que o entendimento que eu tinha era esse, pelo menos. E aí, fui demitido em fevereiro e passei pelo período do desemprego. Foi um período difícil. Imagina você se inscrevendo assim em 50 vagas, 100 vagas no LinkedIn e não ter nenhum contato, nenhum. E as dívidas lá, né, Thiago? E as dívidas não param, elas não descansam, elas não tiram férias, elas ficam firme e forte. É verdade. Como nós podemos ser exatamente nos nossos propósitos, né? E aí foi um negócio muito, muito louco, porque eu não tive essa experiência anteriormente, fazer gestão à distância, né? Você, quando está perto, você chega ali na mesa, vamos conversar aqui rapidinho, vamos tomar um café, vamos ali, a gente precisa falar sobre um assunto importante. Só que eu cheguei, eu falei, e agora? Né? E agora? Então, as reuniões acontecendo online, você sai de uma reunião, entra na outra, a reunião acaba 3 horas e a outra começa 3 horas. Então, se fosse presencial, imagina o nível de trabalho que nós temos é muito maior quando você está em home office, né? Porque quando você não está, você faz uma reunião que acaba às 3, aí as pessoas que não fazem parte da próxima reunião têm que sair da sala, as outras têm que entrar. Se não for naquela sala, você vai passar pelos corredores, vai pegar uma água, vai no banheiro. Então, você chega 5, 10 minutos depois... Dá uma respirada, né? Dá uma respirada. Aqui é uma atrás da outra. Ó, gente, tô saindo para outra reunião. Você vê vários chats, né? Sim. Tô saindo para outra reunião, tô saindo para outra reunião. E as pessoas vão entrando de reunião em reunião, pensando estrategicamente, falando muito sobre a questão de preocupação com os funcionários, como estão os nossos funcionários, não apenas a saúde física, né? Quem pegou Covid ou não, mas a questão psicológica. Então, a empresa tem uma metodologia muito minuciosa para entender como estão os nossos funcionários. Isso é maravilhoso. Canais, né, Thiago, à disposição para ouvir essas pessoas. Exatamente, porque tem muita gente que está lá sozinho, dentro de casa o dia inteiro. Isso gera um impacto psicológico gigantesco. Isso cria padrões no cérebro que são totalmente destrutivos para nós. Se a pessoa não tomar cuidado, os padrões vão sendo criados e o cérebro vai ficando cada vez mais preguiçoso, a energia vai baixando e o cérebro vai se acostumando com aquilo e você acaba que entra numa depressão, começa a se vitimizar, começa a vir um monte de coisa e a gente se preocupa muito com isso mesmo. Demais, demais. Muito bom, assim, você sabe, Thiago, hoje eu conduzi, né, uma reunião, nós fizemos, eu e os meus pares maravilhosos, assim, a gente fez uma reunião de 20 minutos. Pensa dentro de um call center, você precisar falar de temas que são delicados em 20 minutos, e a gente está falando de quem trabalha principalmente no mundo de call center sabe muito bem disso. A gente está falando de escala de trabalho, de dimensionamento, de tempo médio do atendimento.
e que a gente precisa procurar cada vez mais estar aderente, né? Para aquele consumidor que nos liga, ele tenha a oportunidade de ser atendido com o máximo de excelência dentro das condições que a gente tem, até que venham condições melhores, né? Exato. Então, Thiago, tem um ponto que é muito delicado no home office, porque quando você está no presencial e você conduz uma reunião de temas que são mais sensíveis, vamos colocar assim, você, pelos olhinhos, você percebe se a pessoa está ansiosa, se ela está concordando, se ela não está concordando. E pelo home office, a maior parte dos nossos representantes, eles não conseguem entrar com câmeras abertas, por exemplo. Então, você só está ali falando, vendo uma fotinho deles ali, mas você não consegue perceber, captar as reações, né? E como que você, com a sua experiência, né? O que você, falando um pouquinho agora para a liderança de equipe, que atravessa um momento, vamos combinar, Thiago, bem delicado, porque além de administrar todos os pratinhos que ele tem para administrar no dia a dia dele, ele ainda tem essa questão psicológica, né? Pô, essa semana a gente passou de 4.200 pessoas que perderam a vida para a Covid. Então, é um momento muito difícil. Verdade. E quantas dessas pessoas não tiveram parentes, amigos, né, envolvidos nessa situação? E nós também temos pessoas próximas que passaram por isso. Eu, graças a Deus, não tenho casos de morte, mas eu tenho casos de pessoas que pegaram a Covid. E a gente sabe bem a sequela que dá, né? Na nossa operação mesmo lá, eu tive uma supervisora que nas 2 ondas ela pegou a Covid-19, então ela sente dores de cabeça forte, sequelas muito delicadas. Então eu fico imaginando, né, como a gente consegue, meio a tudo isso, apoiar essa liderança de equipe que está lá na linha de frente, que é cobrado pelos resultados, que precisa garantir o equilíbrio das coisas e ainda ser psicólogo. O que você diria para esses profissionais, Thiago, diante deste momento tão delicado que a gente passa? Olha, eu tenho um conselho para dar, né? Faça o que você sente no seu coração, que é a paixão, que é o que queima no seu coração. O que eu quero dizer com isso? Se você é líder nesse mundo de call center, mas isso não é o que queima no seu coração, procure o que queima e vai fazer isso urgentemente. Sai da liderança do call center o mais rápido possível e vai cuidar da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Se cuidar da sua vida não é pejorativamente, não. Sim. Realmente, vai cuidar da sua vida, vai tratar de você. Você jamais vai conseguir desenvolver um bom trabalho no call center, porque o call center, ele é um mundo paralelo. Você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. Sim. Se você não for, você precisa fazer outra coisa, descobrir qual é o seu propósito, o que faz o seu coração cantar, o que faz o seu coração palpitar quando você acorda de manhã, que você fala assim, nossa, é isso. Mais um dia para eu poder tocar uma vida, para eu poder empatar pessoas. Porque quando você faz coisas que estão alinhadas com o seu propósito, você vai enfrentar muitas dificuldades, você vai enfrentar momentos de crise, como o que estamos vivendo globalmente, mas nada vai conseguir te parar, nada vai conseguir trazer sobre você uma energia negativa tão grande que vai apagar o seu propósito. É impossível isso acontecer. Então, primeiro, para quem não sente que isso faz parte do propósito da sua vida, rápido, encontre o seu propósito, descubra o seu propósito e vai fazer aquilo. Agora, para quem sente, né, que esse é o propósito, cara, eu tô aqui, eu tô gerando valor para essa sociedade, você não tá gerando valor para uma empresa, você não está gerando valor para um grupo, não, você está gerando valor para a sociedade. O que você está ensinando aos seus liderados, você está ensinando e ele vai colocar em prática não numa ligação, ele vai colocar em prática com os pais dele, ele vai colocar em prática com a esposa. Então, se você ensina integridade, não tem como a pessoa praticar integridade numa ligação. Ela passa a ser uma pessoa íntegra. Ela passa a ser uma pessoa de valores, e isso é o que vai gerar impacto e valores para essa sociedade, para essa geração.
Essa geração hoje está muito imediatista, tem vários padrões cerebrais que impedem as pessoas de avançar, elas são preguiçosas. Então, quando você consegue transformar uma vida e gera um impacto nela, cara, você está gerando impacto para a sociedade. Então, tenha isso muito claro. Eu gosto de contar uma história, que é a história dos 3 construtores. O mestre de obra foi fazer um teste, chegou lá na obra e falou assim, eles estavam construindo uma catedral, e o mestre de obra chegou para o primeiro pedreiro que estava lá colocando os tijolinhos no muro, e falou assim, o que você está fazendo aí? E o cara não sabia quem ele era para os pedreiros era uma pessoa desconhecida. E aí, o que você está fazendo aí? Ele falou, que eu estou fazendo? Eu estou colocando tijolo aqui, um tijolo em cima do outro. Aí ele chegou no segundo. O que você está fazendo aqui? Eu estou construindo uma parede, você não está vendo? Até respondi meio que rispidamente, sabe? Infelizes que estão fazendo. Eu estou fazendo uma parede. Você não está vendo que eu estou fazendo uma parede? E aí ele chegou no terceiro, Nice, e ele falou, o que você está fazendo? O cara largou tudo, olhou nos olhos dele e falou assim, eu estou construindo uma catedral, onde as pessoas vão entrar, vão ter suas vidas transformadas, onde as pessoas vão ser conectadas com Deus novamente. Nossa. Então, eu estou fazendo parte de um projeto que vai mudar uma geração. Então, você vê que quando a pessoa tem paixão por aquilo que ela faz e entende que não é só atender uma ligação, ou eu não estou fazendo só a gestão de uma pessoa, não, eu estou gerando valor para essa sociedade, cara, pode acontecer tudo, e eu sei que coisas muito tristes acontecem, né, perder entes queridos, não só pelo Covid, mas diversas doenças ou acidentes, a gente sabe que acontecem muitas coisas ruins, né, na nossa vida, muitas coisas que geram um impacto de tristeza, né? Não diria nem que são coisas ruins, mas gera um impacto de tristeza na nossa vida. Quando essas coisas vierem, o propósito vai estar muito claro para você continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Sensacional. Nossa, que lindo. Até me emociona porque, Thiago, é muito verdade isso, né? Quando a gente lidera a gente, você tem de verdade que ter muita paixão por isso, porque não é fácil, cada indivíduo é único, cada um tem as suas necessidades, o que motiva um não motiva o outro, aquilo que o líder, por exemplo, fala para um, ele precisa ter a sensibilidade de perceber se faz sentido falar da mesma maneira para o outro. Exatamente. E aí, a gente tem aquelas situações que muitas vezes a gente fala do líder, né? E eu falo muito para os supervisores que a liderança, o primeiro nível de executivos da empresa é o supervisor. É o cara que está lá no primeiro nível de executivo de uma empresa e que ele precisa, a partir dali, entender que ele faz parte de um negócio, que aquela equipe dele é uma filial de uma grande matriz e que ele precisa fazer aquilo ser rentável, ele precisa fazer... ele precisa tirar o melhor das pessoas, né? Buscar a melhor versão que cada um ali pode ser. Sim. E o resultado, ele é consequência, ele não pode focar no resultado do cara. E aí eu falava assim, né, para algumas equipes que eu já tive, se você começar a perceber a tua equipe falar o tempo todo que ela é vista como número, que ninguém ali dá valor, que ela não consegue chegar, você tem que ter um termômetro teu, sabe, o alertômetro de falar, opa, como é que eu estou sendo, como é que eu estou direcionando, que discurso eu estou utilizando? Porque se o resultado é consequência, eu não posso falar de resultado. Então, né, vamos exemplificar, né, para ficar mais fácil. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma métrica, vamos colocar aqui, sei lá, de excelência operacional. E aí, eu tenho lá um patamar para alcançar de excelência operacional, sou medida por isso, e eu chego para o meu, supondo que você seja o meu representante, e eu falo, Thiago, a excelência operacional que você deveria entregar é de X e você está entregando Y. Precisa melhorar. Você precisa atender o cliente melhor, você precisa dar mais atenção. É genérico, concorda? Eu vou ficar assim, ó. O que é isso? O que é melhorar, né? Então, o que o líder ele precisa? De ter muita especificidade, dele ser objetivo. Então, ele fala assim, olha, tá vendo aqui a sua nota de excelência operacional? Por que ela tá nesse patamar? Vamos abrir. E aí, ele entra nesse detalhe e fala assim, cara, quando você tá atendendo
tal coisa, você está pecando nisso aqui. Olha o quanto que isso reflete na tua nota de excelência operacional. Então, eu estou aqui devagando, mas que é uma realidade que acontece. Eu usei a excelência operacional como exemplo, mas vale para tudo. Então, se eu não falar NPS, que em várias empresas, né, tem essa métrica como parâmetro, de satisfação desse cliente. E aí, imagina que eu sou um líder de equipe e só falo de NPS com o cara. Mas o que está por trás desse NPS? O que compõe esse NPS? Então, é algo que o líder precisa ter muita sensibilidade. O que falar, Thiago, para o líder de equipe que não tem essa atitude accountability, de dono, de entender que ele administra uma empresa e que, apesar de, sim, as pessoas serem o foco, é muito lindo quando a gente consegue levar amizades para a vida. Você, por exemplo, e não por estarmos aqui, é uma pessoa que eu quero levar para a vida, porque temos valores muito próximos. E a gente vai ser além de um profissional, né? A gente vai ser pessoas que vão em busca dos seus sonhos e unir esforços para isso. Mas o que dizer para um líder que para ele entender que ele tem uma equipe, ele tem que zelar sim pelas pessoas, mas que, acima de tudo, ele tem os resultados para entregar e que ele não pode ser ali uma pessoa de... o momento que o gerente vai lá, faz o alinhamento, o cara desce do mesmo jeito para essas pessoas. O que dizer para ele assumir esse papel de dono, Thiago? O que você falaria? Coloque filtros. Primeira coisa, o seu gerente vai chegar e vai te falar de uma maneira porque entende que você tem mais maturidade, né? Então, a gente entende que um supervisor... ele está num nível de maturidade que ele consegue suportar algumas coisas além do que um atendente conseguiria suportar. Então, o gerente fala de uma maneira, e eu, como gerente sênior, eu falo com vocês, gerentes, de uma maneira que eu não falaria com um supervisor, falaria de uma maneira diferente, que eu não falaria com um representante. Então, ele precisa ter essa sensibilidade. E aí eu não vou nem limitar a questão de cargo, porque pode ser que tenha um agente de atendimento que tenha maturidade para ouvir como um supervisor. Ou seja, essa pessoa talvez já esteja até preparada para transicionar para uma nova etapa na vida dela. Mas o líder precisa ter essa sensibilidade. Como eu posso falar com essa pessoa sem se preocupar com quem é mimizento? Porque mimizento vai existir mesmo. Então, assim... Você precisa falar a verdade, porque a verdade liberta, a verdade vai trazer entendimento, conhecimento, mas é isso, ter essa sensibilidade. O que você falou é muito importante, né? Não chegar e, fulano, seu NPS tá 20, você precisa chegar no 30, beleza? Isso não é gestão, né? Isso não é gestão nem de resultado, porque você chegar e falar que tá uma coisa e precisa chegar na coisa mais X... talvez esteja até claro para a pessoa. Agora, como ela chega, né? Então, como é que eu chego nesse resultado? Hoje, se eu voltasse a atender, né? E o meu líder chegasse em mim e falasse, seu NPS está 20, você precisa chegar no 30, eu ia falar, legal, como que eu chego no 30? Você pode me explicar? O que está acontecendo que eu não chego no 30? Porque eu estou fazendo o meu melhor. Só que eu não chego no 30, você me ajuda? Então eu teria esse direcionamento para o meu líder, né? Mas os atendentes não têm ainda essa vivência, porque eu estou 14 anos, tem um atendente que chegou e está 6 meses, 3 meses na empresa, então não tem essa dinâmica, esse entendimento, essa experiência para conseguir pedir essa ajuda através de perguntas para o seu líder, né? Então, líderes, tenham sensibilidade. Como a Naice falou, o resultado é a consequência do seu trabalho. Estude sobre metodologia de análise, né? Como encontrar a causa raiz de um problema, para você, quando for aplicar um feedback e direcionar o seu funcionário, você falar para ele, olha, o seu NPS está 20 porque você está fazendo isso, isso e isso, que está afetando na satisfação do cliente. Como você acha que poderia melhorar isso? E aí você envolve a pessoa na construção do que ela vai fazer a partir de agora para mudar um hábito que ela tem, que para ela é normal. Então, você vai mudar o hábito de alguém para que ela possa se desenvolver melhor e crescer na empresa, que é o que todo mundo que está trabalhando quer, né?
Sem dúvida, perfeito. E Tiago, o que, que a gente poderia, por exemplo, na sua opinião, queria que você comentasse assim, você falou no início da live sobre métodos, eu sei que você está fazendo um curso bem interessante, né? Eu queria que até você depois, mais para o finalzinho da live, comentasse um pouquinho sobre isso. Sei que você curte demais esse negócio de mexer com a mente das pessoas. E aí, assim, né? Muitas vezes o representante, ele tá lá no dia a dia, ele foi contratado para fazer o atendimento, só que o líder de equipe, ele não tem aquele cuidado, em sua maioria, porque tem, claro, as exceções, de formar sucessores, né? De mostrar o porquê das coisas. Então, eu costumo falar assim: quando você for entrar no feedback, para ele ser estruturado, para ele ser claro, não fale simplesmente o que você tem que falar. Comece pelo porquê. Porque quando você explica o porquê das coisas primeiro, você antecede algumas dúvidas, alguns questionamentos que possam acontecer, e vai ficar muito mais fácil de você falar: então, por conta disso, é que a partir de agora, isso e isso vai acontecer. Então, o cara, ele gera uma conexão, ele fala assim: putz, eu entendi, faz sentido. Ou não faz sentido, porque é um direito dele não concordar, né? Sim. Concordar ou não concordar é ponto de vista. Entender é uma obrigação minha, como líder, te ajudar de várias formas, né? Então, você falou sobre método. Qual que é a tua opinião sobre isso, né? Assim, o que você acredita que o método ele contribui de fato e o que o líder precisa fazer, e aí direcionando mesmo para o líder de equipe, que é a peça, assim, a salsichinha do sanduíche. O cara lidera as pessoas, ele é cobrado, ele tem que fazer a gestão dessa equipe. Como o método ajudaria ele, na sua opinião? Muito. Sem método, é assim, método sem paixão pelas pessoas não vai valer de muita coisa. E a paixão pelas pessoas sem método vai chegar num nível que vai travar, vai ficar só naquilo, vai chegar num, vai ter um platô eterno se não tiver método, né? Então, vai ter um pico, porque a paixão, ela atrai pessoas, ela conquista as pessoas. Então, quem chega apaixonado, um líder que chega num time e ele é apaixonado por pessoas, quando ele chega, ele já gera um impacto só pela energia, só por ter chegado ali naquele lugar. Então as pessoas vão começar a olhar para ele e vão falar: cara, esse cara chegou, ele tá diferente, esse cara é diferente, hein? E aí, só que se ele for um cara com muita energia, uma energia boa, muita paixão pelas pessoas, e não tiver método, ele vai ter o time vai ter um pico, a galera vai ficar motivada, vai ter um pico de motivação, o cérebro vai ativar e falar: cara, chegou um cara gente boa aí, e o cérebro vai dar um pico de energia. E aí depois, quando as pessoas verem que fica no oba-oba e não tem método, entra num platô, aí daqui a pouco até começa a cair. E aquela paixão já não está fazendo mais tanta diferença na questão de resultado, porque na vida das pessoas a paixão vai sempre fazer, o amor vai sempre fazer diferença. Então, o líder, ele precisa mesclar e ele precisa entender o momento da operação. Quando eu cheguei em uma das operações que eu liderei, eu cheguei, as pessoas estavam super machucadas com a gestão anterior, estavam como gato escaldado, sabe? A pessoa fica te ouvindo, mas com medo do que vai vir daqui a pouco. É tipo assim... Olha, o poder que uma liderança tem, né, Tiago? Exato. De transformar, gera trauma. Não, gera traumas que não é gera trauma na empresa, o que você fizer na vida de alguém na empresa, você vai gerar um impacto positivo ou negativo para a vida dela. Sem dúvida. Essa é a nossa responsabilidade. Nós líderes precisamos ter isso assim, pensar nisso todas as noites antes de dormir. O que eu fiz com os meus funcionários hoje gerou um impacto para a vida deles, não para a empresa, mas para a vida. Então, o líder precisa olhar. Eu percebi que se eu fosse chegar e falar de método, gente, vamos fazer um PDCA, vamos fazer o 7 em 30, né, Lars? Que você... Estou suspeita para falar dele. Exato, esse 7 em 30 funciona mesmo, né? Eu sou testemunha viva disso. Então, se eu chegasse tentando implantar uma metodologia, o que ia acontecer? As pessoas iam falar: é mais um. O que eu cheguei? Eu dei uma bica na metodologia
e eu cheguei mostrando quem eu sou e o quanto eu sou apaixonado pelas pessoas e o quanto eu quero ver as pessoas se desenvolvendo para sair de uma mentalidade até de escravo, muitas vezes, para chegar numa mentalidade assim, eu governo a minha vida, eu tenho poder para tomar decisões. Cara, eu tô cansado, eu quero faltar injustificadamente, eu quero ir lá e pegar um atestado, quero chegar no médico e falar, tô com dor de barriga só para não trabalhar, mas a pessoa, ela tem o poder de falar assim, eu não vou fazer isso. O cérebro vai te mandar fazer isso, mas você vai falar assim, não, eu não vou fazer isso. Você já teve aquela conversinha, duas pessoas dentro da sua cabeça? Nossa, que são duas... a gente tem o tempo todo. É igual desenho animado, né? É o anjinho e o diabinho. Aí fica o diabinho, vai lá, pega atestado. Não trabalha hoje, não. Não faz isso não, porque você está em condições de trabalhar. Então, é isso. É uma briga. Então, as pessoas, eu quero trazer isso para as pessoas, né? E aí as pessoas entenderam, cara, o cara chegou com uma energia legal e eu acabei conquistando muita gente, recebi vários e-mails. Nossa, como foi bom a sua chegada aqui. Muito obrigado pelo que você falou hoje, porque várias reuniões, né? Quando as pessoas estão machucadas online, o que você faz? Várias reuniões para as pessoas te conhecerem, para as pessoas entenderem qual é o seu propósito. Uma coisa que eu faço, que eu tenho prazer em fazer, é falar para todo mundo qual é o meu propósito, porque quando você expõe o seu propósito, você consegue fazer com que as pessoas venham trabalhar com você, porque elas ganham um propósito. Muita gente que não sabe qual é, elas acabam ganhando, e aí elas vão te seguir para que você monte um time mais forte, e elas vão acabar te imitando. Acaba te imitando. E o contrário também é verdadeiro, né, Ti? Você acaba afastando as pessoas que não têm os mesmos propósitos e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Cada um vai viver a sua vida da maneira que acha que deve viver, como é mais feliz para essa pessoa. Então tá tudo bem mesmo, não tem mimimi, não é, nossa, tá saindo daqui por quê? Porque eu cheguei. O que eu fiz de errado? Cara, nada a ver. Isso, vai com Deus, vai viver sua vida e que Deus te abençoe e te dê um direcionamento para você fazer o que você é apaixonado para fazer. Então, eu cheguei sem metodologia nenhuma. Só que o líder, quando chega assim, ele precisa observar, ele precisa acompanhar. E aí, é óbvio, você vai acompanhar através de números. Não é chegar e ficar falando, o resultado tem que subir e tal. Sim. Mas nós acompanhamos os números, porque os números são indícios do clima organizacional, de quão feliz o funcionário está. Então, se tem alguém que está lá entregando um NPS terrível, cara, essa pessoa pode não estar feliz. Então, eu cheguei na operação mais ou menos assim, o oba-oba. Tô aqui, estamos juntos, vamos lá. E esse oba-oba, ele foi caindo conforme o tempo foi passando. A minha paixão nunca, mas o oba-oba foi. E aí, eu estabeleci o quem eu sou. Já mostrei, todo mundo já sabe quem eu sou, o meu estilo de liderança. Agora, gente, precisamos de uma metodologia para melhorar, para alavancar os nossos resultados. Aí a gente vai e implanta a metodologia. É isso, Nais. Tem que fazer as duas coisas. Perfeito. E você sabe, Thiago, assim, né? Eu acho que muitas vezes, o que a gente percebe, né, dentro do call center? O líder, ele usa muito aquele discurso que é uma verdade, mas eu tive um diretor uma vez numa grande empresa que ele falava para mim assim, ó, Nice, existem quando a gente às vezes vai apresentar números para nossa diretoria, né, ter uma reunião um pouco mais pesada, falando mesmo de resultados, entenda o seguinte: existem justificativas e existem desculpas verdadeiras. Ele falava assim: qual é a diferença? Quando você justifica, você tem um método para fundamentar o que você está falando. Sim. Agora, quando você dá desculpas verdadeiras, o que você fala faz sentido, mas me mostra. O que você está falando, assim, está refletindo no quê? O que você está fazendo para mudar essa realidade? Aí entra a parte dos mimizentos que você comentou. Então, a gente percebe que, assim, ó, quando a gente chega com uma metodologia, e eu falo com muita propriedade porque pratico ela há 15 anos, Thiago, as pessoas entendem, vê que faz sentido,
Porque, de verdade, o objetivo dessa metodologia, muito mais do que resultados, porque resultado é consequência, é ajudar essa liderança de equipe a organizar o dia deles. Cara, olha o tanto de pratos que esses caras têm para segurar. Então, quando eles fazem uso de uma metodologia, ele consegue organizar esse dia. Ah, mas eu não consigo, não dá tempo de fazer. É por isso que você tem que aplicar a metodologia. Ah, mas é muito difícil. É por isso que você tem que aplicar a metodologia. Ah, e aí eu tenho, dentro da equipe atual, e das equipes que eu já gerenciei, pessoas que utilizam a metodologia e que conseguem cumprir a sua carga horária, tendo qualidade de vida, conseguindo administrar o seu dia, formalizar e-mails lindos e totalmente fundamentados, e eu tenho aquelas pessoas que continuam nadando desesperados. Por quê? Porque não dá tempo de montar uma metodologia, de colocar em prática. Vai continuar assim, né? Então, assim, é muito delicada essa questão entre para mim faz sentido, mas como colocar em prática? O que você, conhecendo muito o call center, esse nosso mundo maluco, diria? Alguns pratos vão ter que cair. O que você falaria para o supervisor, o cara que está lá na linha de frente, no meio dessa turbulência, falar assim, cara, para acontecer, isso aqui é fundamental. Qual seria, Thiago, esse início dessa trilha para fazer a metodologia de fato acontecer, na sua opinião? Mudança de hábito. Isso precisa... Para uma metodologia acontecer, é muito mais fácil e não melhor, é muito mais fácil você continuar na vida que você está levando. Então, assim, a minha vida tá uma bagunça, eu não consigo ter tempo com a minha família, porque, cara, na empresa tá uma loucura, eu não tenho tempo, nas minhas 8 horas eu não consigo desenvolver o meu trabalho. E aí você pergunta para a pessoa, olha, mas o que você tem feito para organizar o seu dia? Porque todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. A Rainha Elizabeth tem 24 horas no dia dela. O Steve Jobs tinha 24 horas no dia dele. Os maiores líderes, eu vou falar o líder que para mim é o líder, o top dos tops, que foi Jesus. Ele tinha 24 horas no dia dele também. E olha o impacto que eles geraram nas gerações. Jesus gera impacto hoje, vai gerar impacto até eternamente. Então, o que essas pessoas faziam que elas conseguiam desenvolver um trabalho sensacional que gerava valor e impacto para a sociedade? Elas se organizavam, elas mudaram os hábitos. Então, imagina que quando eu estou aqui respondendo e-mail, tudo desorganizado, aí eu estou respondendo e-mail, aí chega uma mensagem do meu gerente, aí eu paro o e-mail que eu estou respondendo no meio, já pego o celular, já vou responder a mensagem do meu gerente, aí eu paro de responder a mensagem do gerente, quando eu volto, eu já nem lembro o que eu estava falando no e-mail, eu tenho que começar a ler tudo de novo para terminar de redigir o meu e-mail, ou seja, isso é improdutivo. A improdutividade, ela permeia esse mundo ainda. E eu estou muito feliz com você, Nais, porque você tem essa metodologia que você criou, desenvolveu junto com a Kit. É uma metodologia que eu acredito muito que vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Só que nem todo mundo vai querer isso, Nais. Nem todo mundo vai querer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quem quiser, o que vai fazer? Vai mudar um padrão estabelecido. O padrão estabelecido hoje eu acordo, começo a trabalhar e eu não tenho organização nenhuma. Não olho minha agenda, não tem nada na minha agenda e o dia vai tomando, a vida vai me levando. Agora, eu quero mudar o padrão. Espera aí, deixa eu olhar minha agenda de amanhã. Amanhã tá 9 horas. O que eu vou fazer às 9 horas? Então, eu começo a criar uma metodologia de gestão do que eu vou fazer dentro do meu horário de trabalho. E quando você faz isso, é impressionante. Quando você começa, dá trabalho porque o seu cérebro vai ter que pensar, você vai ter que ficar raciocinando, sabe? Muitas vezes você não vai conseguir seguir a sua agenda e tá ok, é assim mesmo. Só que você vai saber o que você não seguiu e você vai colocar lá para o fim do dia, ou você vai colocar para o dia seguinte.
mas você vai ter um método de gestão daquilo que você vai fazer, das atividades do seu dia, e você não vai ficar perdido. Muitas vezes eu sofri, porque eu era um desses caras que chegava e começava o dia, vambora! Nice, eu sofria, porque às vezes eu, por exemplo, aplicava um coaching aqui, apliquei o coaching, acabei o coaching, eu ficava assim, e agora, o que eu faço? Então eu perdia tempo até pensando no que eu ia fazer depois. Quando você tem uma agenda que alinhado com o seu gerente, que é muito importante se alinhar a sua agenda com o seu líder, porque quando você alinha com o seu líder, se ele te respeitar, ele vai fazer de tudo para não marcar uma reunião com você naquele horário. Se não respeitar, existem formas, né? O one-on-one, aqueles feedbacks, não é só de cima para baixo, é chamar e falar, vamos aqui trocar uma ideia, né? Exato. E ter essa liberdade. É isso mesmo. Então, é conversar. São duas pessoas maduras, trocando ideias e crescendo. Ambas crescem. Eu cresço muito com você, Nice. Você fala, é uma pessoa inspiradora, uma pessoa cheia de energia, você fala isso a respeito de mim. Mas eu também tenho essa mesma visão a seu respeito. Uma pessoa que inspira, que é cheia de energia, uma pessoa que chegou e trouxe mudança, sabe? Junto com os outros 2 gerentes que já estavam. Então, assim, nós formamos um quarteto fantástico mesmo. É verdade. E daqui a 15 anos, vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, cara, esse time gerou um impacto e trouxe valor para essa geração. É isso que vão falar a respeito de nós, já é. Sensacional. Olha, Thiago, eu vou te falar, eu ficaria horas nessa live. Que papo delicioso. A gente precisa ir caminhando para o final, mas eu preciso muito te perguntar, né? Assim, é algo, e aí você com uma visão de gerente sênior, de executivo de uma grande empresa como essa, já tem uma vivência, né? Uma história profissional. Eu quero te perguntar o seguinte, falando agora dos mimizentos que tem no setor, tá? Porque quando a gente está falando de transformação, é lindo a gente ouvir falar de transformação. As analogias que a gente ouve falar, né, de uma semente que vai virar uma árvore que vai gerar frutos, e que os frutos não é para a árvore consumir, é para você servir. Então, a liderança ela tem que ser servidora, ela tem que existir para servir os outros e, por consequência, isso vai voltar, né? Com certeza. E aí, Thiago, eu penso assim, o processo de transformação teórico, ele é lindo, ele até emociona, mas, na real, ele dói pra caramba. Dói. Quando a gente começa a passar por um processo... Vale a pena. Exato. Quando a gente começa, de fato, a vivenciar esse processo de transformação, é aí que a gente separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres. E aí, o que eu quero perguntar para você em relação a isso é, qual que é a sua postura, o seu pensamento, porque a gente percebe muito a liderança trazendo problemas, né? Então, eu tenho lá o meu grupo de equipe, poxa, mas a fila está muito grande, isso está destruindo a motivação, os caras, a gente vai perder muita gente boa e etc, etc. Só que eu não conheço a história desse cara, eu não sei o quanto ele já está com o copinho dele cheio e que, dependendo da maneira como eu conduzir a situação, eu serei a gotinha de água, a gota d'água que falta para o cara realmente explodir. Então, a saída dele não foi por causa de fila, como o próprio representante da equipe falou, não foi. Então, ele já está ali de cabeça cheia. Sim. E aí, você direciona uma liderança de equipe, você mostra o caminho, você explica a metodologia, que está totalmente alinhada com os valores da empresa, etc. E você percebe que não há este retorno, não há esse retorno. E aí, você tem aquele lance, né? Mas o assédio, eu estou me sentindo, né, assediado, coagido, etc, etc, que a gente ouve falar tanto dentro do nosso setor. O que você mandaria a letra, Thiago? Papo reto mesmo, para essa liderança mimizenta, considerando que a gente está passando por um momento que exige postura de dono, que não dá tempo para a gente ficar de mimimi, e a gente precisa sim valorizar as pessoas, mas se as empresas não tiverem resultados, rentabilidade, todos nós corremos riscos, né? O desemprego não é para uma pessoa, é para uma família que depende daquilo. Então, o que fazer, né? O que falar e dar de recado aí para fechar essa parte da nossa live
para essa galera mimizenta do call center, especialmente líder de equipe? Líder de equipe mimizento, eu só tenho a dizer assim, ó, vai cuidar da sua vida em outro lugar. Urgentemente, pelo amor de Deus. O mundo do BPO, do call center, pelo qual eu e a Nai somos apaixonados, precisa de líder que toma posse que ama problemas. Você tem que amar problema. Quanto mais você tiver problema para resolver, mais você vai crescer como pessoa, mais você vai se desenvolver, mais inteligente você vai ficar, mais rápido você vai decidir. Então, o problema, ele traz desenvolvimento. Quando você está numa vida de bonança o tempo todo, você não cresce. Você não vai... Se você está na bonança, se você não gerar um problema para você resolver, você vai continuar no platô ali, ó, e vai estabilizar. Você não pode querer ter uma vida estável. O mundo está escravizado hoje na vida estável. Eu quero ganhar um salário para ficar com a minha vida estável. Cara, vida estável é vida de escravo. Você não foi gerado para ser escravo, você foi gerado para ser general. Você foi gerado, ó, meu filho veio aqui abrir a porta, ó. Faz parte, ao vivo! 4 aninhos, já fechei. Ele aparece nas nossas reuniões o tempo todo, né? O tempo todo. Eu até pensei que ele não ia aparecer na live, mas a presença é obrigatória, mandatória. Mas, ó, o recado direto e reto, mimizento, você tem 2 opções. O mundo do call center, para liderança principalmente, não é o mundo do todinho, do danoninho. É o mundo do café preto sem açúcar. Então, ó, se você não mudar, não quiser mudança, e aí vocês que têm líderes que às vezes até falam assim, que rigoroso e tal, aprendam com esses líderes. Os líderes que mais me ensinaram foram líderes que foram rigorosos comigo. Eu não estou falando de falta de respeito. Mas aquela liderança tóxica, né? Não são coisas diferentes, nada né? Disso. Seu trabalho de porcaria, nada disso, mas é o líder que fala assim, cara, você, com esse trabalho que você está me apresentando, você está desrespeitando o meu trabalho. Sabe? O líder que chega e te fala a verdade, porque, de novo, a verdade é a única coisa que vai te libertar. Então, queira ouvir a verdade, porque ela dói, mas é gostoso depois que a primeira dor... É gostoso porque você vai se desenvolver e você vai crescer. Total. Então, se você é mimizento, 2 opções. Tchau. Vai embora rápido do mundo do call center. Para de contaminar o mundo do BPO, porque é um mundo maravilhoso, onde pessoas são transformadas e a gente quer gerar essa transformação em escala. E você está atrapalhando isso. Você tem noção que você está atrapalhando um propósito. Ou muda o seu padrão, estuda sobre metodologias, estuda sobre pessoas, vai estudar sobre o cérebro, sobre o coração, sobre as reações que as pessoas têm quando você fala alguma coisa, que, sabe? Começa a estudar e cresça nessa área. Essa área é maravilhosa. Cresça. Quando você começar a gerar impacto e valor na vida das pessoas, o seu mimimi vai embora. É automático. Oh, meu Deus! É isso aí, Thiago. E se a gente está falando de transformação, se a gente quer o setor diferente, é um setor dos que mais empregam, a gente tem profissionais brilhantes. Eu vim de uma PA, né? Então, assim, hoje assumo uma posição gerencial, você já foi atendente, assume uma posição executiva dentro de uma empresa. Então, assim, temos muitos talentos e nós precisamos extrair o melhor dessas pessoas, porque é somente através de pessoas preparadas dentro do call center que a gente vai conseguir refletir na satisfação desse consumidor e que, por sua vez, vai falar bem do setor, né? Vai ecoar. Só que qual é a diferença? O ruído negativo, ele ecoa muito mais rápido e a gente leva muito mais tempo, né? Para fazer essa transformação. Então, o meu propósito, Thiago, retomando agora com tudo as minhas lives, com convidados incríveis do setor, é realmente provocar essa revolução que esse setor precisa ter. Então, se você... Tocar o terror no setor, né? Então, se você que está aqui nos assistindo é um profissional que admira o call center ou não admira,
experimente conhecer o que é de fato uma transformação trabalhando nesse setor, sendo preparado para você enfrentar qualquer tipo de desafio, porque não há um lugar que vai te dar mais jogo de cintura para qualquer coisa. Assine o canal. Não deixa de assinar o canal. Clica no sininho para que você receba todas as notificações, porque agora eu vou postar conteúdos muito frequentes, estou voltando com tudo. Eu tenho a Kitty, que é a minha amada irmã. A Kitty, ela me ajuda, ela está comigo nesse projeto. Então, a gente aproveita muito bem, obrigada, as 24 horas de trabalho. E a gente vai postar vídeos muito recorrentes. Então, assina o canal, que vai valer muito, muito a pena. Compartilha com o máximo de profissionais desse setor. E vamos juntos transformar a história e a imagem do setor de contact center, tá bom? Tiago, para fechar, você comentou sobre mente. Conta para a gente um pouquinho dessa tua metodologia que você está estudando, que você está se aprofundando, do que é, né? É algo que você está fazendo aí no pessoal, mas acho que vale super a pena você comentar um pouquinho. Isso, essa minha paixão por pessoas me levou a querer estudar mais sobre o corpo humano, sobre as reações que a gente tem quando ouve determinadas palavras, e eu mergulhei agora nessa questão de neurociência, né? Então, eu me inscrevi num curso assim, do Brain Power, do André Burick. Não começou ainda, mas eu já tenho acompanhado ele e o Pedro Calabres, né? Sensacional. Tenho assistido muitas coisas a respeito disso. E, Nice, as pessoas precisam entender uma coisa. Talvez para a grande maioria não vai fazer muito sentido o que eu vou falar. Mas o nosso cérebro é um dos nossos piores inimigos. Porque o nosso cérebro... Aquela história de, o ser humano usa só 10% do cérebro, isso não é cientificamente comprovado, isso é mito. Se fosse isso mesmo, 90% dos acidentes que geram lesão cerebral, por exemplo, não faria diferença nenhuma na vida da pessoa, porque 90% do cérebro não está sendo usado. Então, assim, o cérebro é uma máquina poderosa, mas ela só vai ser essa máquina poderosa que foi projetada para ser se nós dominarmos os gatilhos cerebrais, se a gente dominar esses gatilhos que nos levam a ter padrões que são padrões destrutivos. O cérebro, ele quer economizar energia. Então, quando você chega em casa num dia estressante de trabalho, o que seu cérebro faz? Ele faz você se jogar no sofá, ele te induz a isso, que você se jogue no sofá, que você pegue um controle do Netflix e comece a assistir séries sem fim, porque aquela série vai gerar dopamina, que é o que te dá a sensação de felicidade. Mas olha que louco, você não está feliz. A sensação de felicidade não é nem de uma pessoa verdadeira, uma pessoa real, são de atores da televisão, que você assiste aquele negócio, a pessoa fica feliz lá no filme e você fica feliz porque a pessoa do filme ficou. E aí o seu cérebro fala o seguinte, caramba, é isso que eu preciso todos os dias que eu chegar estressado em casa. E então gera-se um padrão cerebral, que cheguei estressado, me jogo no sofá, assisto uma série e tenho acesso à dopamina e sinto felicidade. E aí você entra num ciclo vicioso. Como quebrar isso? Você precisa começar a quebrar os padrões de pouquinho em pouquinho. Então você chegou em casa estressado, você está acostumado a fazer o quê? A pegar celular, está acostumado a se jogar no sofá? Muda. Ao invés de se jogar no sofá, senta na mesa da cozinha. Vai cozinhar um negócio para você comer, uma comida mais saudável do que você pedir uma pizza. Então, assim, você começa a gerar no seu cérebro padrões que são padrões benéficos para a sua saúde, para a sua cabeça, para o seu próprio cérebro. Então, esse estudo que eu estou fazendo está me dando muito discernimento a respeito de como as pessoas reagem até aquilo que eu falo, né? Então, eu falo alguma coisa, eu vejo a reação da pessoa, eu falo, cara, isso é um padrão. Às vezes eu tô aqui em casa e não é só com os outros, não. Às vezes eu tô aqui em casa, acontece uma coisa que me irritava muito. Hoje eu consigo ver aquilo acontecer, vem aquele gatilho de se irritar. Só que no meu cérebro já foi criado um outro padrão. Então eu olho para aquilo e eu falo, cara, preciso resolver isso. Eu não preciso.
a irritação não vai mudar nada. O que vai mudar... O problema é bom, né? Ame problema. Ame problema. Agora vamos resolver isso que está acontecendo. Então, é muito... eu tô, assim, apaixonado por esse negócio. E eu tô só no começo, hein? Tô só no começo. Que sensacional. Thiago, você tem canal? Você vai gerar conteúdo sobre isso? Aproveita aí. Tenho canal no YouTube. No YouTube eu tô como Thiago Sá FKM. Quando você joga Thiago Sá, vai aparecer um outro cara lá. Mas se você for descendo, vai aparecer minha foto, que inclusive é a foto que tá no flyer que você mandou. Na divulgação dessa live. Então tá aquela foto de camisa azul. Thiago Sá, Thiago com H, Sá, FKM. Esse FKM é um método que eu não vou abrir ainda porque está na fase embrionária, mas em algum momento eu vou começar um processo de mudança de padrões e aí eu vou abrir. A gente pode até... Já sou assinante do seu canal, você sabe disso, super acompanho, adoro os seus vídeos e nenhum começo fácil, né, Thiago? Assim, todo começo é difícil, é nessa fase que a nossa cabeça, o cérebro tende a sabotar e a gente precisa ser mais forte, né? O profissional de call center, principalmente, tem que ser muito forte. É resiliência. E no Instagram eu tô como @Thiago_Sá81 e aí você me encontra. No Instagram é mais fácil de encontrar. Sensacional. E o canal do Liderando Mais, você encontra nesse padrão em todas as redes, então é só você colocar o @Liderando Mais e aqui no YouTube também como Liderando Mais. Thiago, um mega de um prazer, assim, eu tô muito grata, de verdade, por ter retomado com uma pessoa tão iluminada como você. Você me ensina muito todos os dias, você tem pessoas ao seu redor que são muito gratas por toda essa transformação que você relatou aqui, e eu peço a Deus, e você, seja lá o nome que Deus tenha para você, mas eu sou muito crente em Deus também, e eu peço a Ele que te dê muita luz, muita força, discernimento, sabedoria, para que você possa realmente conduzir a rota da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, com tudodebom.com que Ele tem para te oferecer, tá bom? Amém, então, muito obrigada mesmo. Para mim foi uma honra participar dessa live e vamos continuar no dia a dia. E quando quiser, para a próxima live... Ó o José Júnior aí, ó. Estou inspirando pessoas, muito bom. Quando quiser, estamos aí para tocar o terror no caos, estabelecer uma ordem que gera valor para essa sociedade. É isso aí. E vocês que são profissionais de call center, apaixone-se por esse setor. Vale muito a pena. Falo com muita propriedade, 20 anos no setor, amo, e daqui eu só saio para o meu projeto pessoal, para transformar vidas deste setor, tudo está muito interligado. Então, gratidão pela sua presença, por você estar aqui. Temos líderes muito especiais aqui, eu estou vendo comentários, e que eu farei convites, tá? Então, me aguardem, que vocês são líderes, e estarão aqui no Papo de Líder comigo também. Vai ser um prazerzaço a gente trocar uma ideia também. Thiago, uma noite abençoada para você. Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Valeu, obrigada. Tchau, pessoal. Boa Espero noite, que vocês tenham curtido. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.